Senhoras e senhores, telespectadores da TV da Transparência, estamos com as primeiras notícias, com as notícias da manhã, destacando que hoje, desde cedo, o mundo político brasileiro está ouriçado com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, determinando uma busca e apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro e de vários dos seus ex-auxiliares, inclusive generais do Exército e almirante que comandou a Marinha Brasileira. Esse assunto é a principal manchete de todos os sites dos principais jornais brasileiros. Letícia. Telespectadores da TV da Transparência, como a Edson havia mencionado agora, Bolsonaro é alvo de operação e a Polícia Federal dá 24 horas para ele entregar o seu passaporte. O ex-presidente foi alvo de operação da PF, deflagrada nesta quinta-feira, dia 8 de fevereiro, que investiga uma tentativa de golpe de Estado para mantê-lo no poder. A PF foi à casa dele, na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e apreendeu o celular de um de seus assessores, que estava na residência com o ex-presidente. Determinou também que o Bolsonaro entregasse seu passaporte, mas o documento não estava em Angra dos Reis, e os policiais deram esse prazo de 24 horas. Sai do governo há mais de um ano e sigo sofrendo uma perseguição implacável, disse Bolsonaro numa ligação de WhatsApp por vídeo à coluna Folha de São Paulo. Me esqueçam, já tem outro governando o país, seguiu o presidente. Além de determinar a entrega do passaporte, a Polícia Federal informou a Bolsonaro que ele está proibido de se comunicar com os outros alvos da operação. Ele afirmou à coluna que está ainda se inteirando das buscas e apreensões e das prisões e que não poderia dar mais declarações. Estou tentando entender, parece que é um novo inquérito, disse. A PF deflagrou nesta quinta a Operação Tempus Veritatis, que para apurar a organização criminosa que teria atuado na tentativa de um golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito. Ele teria tentado obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder, mesmo depois de derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições gerais de 2022. As informações que embasaram a operação foram coletadas na delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Os policiais cumprem 33 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva em 10 estados e também no Distrito Federal, estado também aqui no Ceará cumprido. 2 assessores de Bolsonaro, o coronel Marcelo Câmara e Felipe Martins, foram presos. Marcelo Câmara já era investigado no caso de fraude do cartão de vacinação de Bolsonaro e Felipe Martins foi assessor especial para assuntos internacionais do ex-presidente. Há ainda medidas cautelares, como proibição de contatos entre os investigados, retenção de passaportes e destituição de cargos públicos. Entre os alvos da operação estão os ex-ministros de Bolsonaro, General Augusto Heleno, que era do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, General Braga Neto, que foi da Casa Civil, da Defesa e também candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022, e Anderson Torres da Justiça, e o ex-comandante do Exército Paulo Sérgio Nogueira, como mostrou a Folha. Nogueira, ele é acusado de ter comandado a investida do Exército contra as urnas eletrônicas. O presidente do Partido Liberal, PL, partido do qual Bolsonaro faz parte, Valdemar Costa Neto, também é alvo de busca e apreensão.
Na lista ainda estão o almirante Almir Garnier Santos, o ex-comandante da Marinha, o general Estevão Teófilo Gaspar, aqui de Fortaleza, ligado a Paulo Nogueira, ele foi chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército no governo Bolsonaro, além dos mandatos de prisão preventiva contra Felipe e Marcelo, outro assessor, Rafael Martins, major das Forças Especiais do Exército, deve ser detido e está sendo procurado pela polícia. As medidas foram autorizadas por Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das milícias digitais. E segundo a PF, as investigações apuram que o grupo investigado se dividiu em núcleos de atuação para disseminar a ocorrência de fraude nas eleições presidenciais de 2022, antes mesmo da realização do pleito, de modo a viabilizar e legitimar uma intervenção militar em dinâmica da milícia digital. Depois disso, o grupo teria desenvolvido atos concretos para subsidiar a abolição do Estado Democrático de Direito através de um golpe de Estado com o apoio dos militares com conhecimento em táticas de forças especiais. Como eu havia falado, os mandatos estão sendo cumpridos em vários estados brasileiros, entre eles o Ceará, como eu já mencionei, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e também São Paulo. Bom, essa busca e apreensão em Fortaleza é na casa do general Estevão Teófilo, ou de parentes dele. O general Estevão Teófilo é um cearense, a família dele, a partir do pai, tem 4 generais, hoje 3 já estão na reserva, só ele está na ativa. Um dos irmãos do general Estevão Teófilo, que é também general da reserva, foi candidato a governador, é o general Guilherme Teófilo. Guilherme Teófilo foi candidato a governador do estado do Ceará, concorrendo com Camilo Santana em seu segundo mandato. Esta busca e apreensão é o assunto da política nacional, e não só da política nacional, é um assunto hoje que toma conta do mundo empresarial, de todas as atividades, de todos os grupos sociais do país, porque envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem um grande número de seguidores em todos os estados brasileiros. Essa busca e apreensão, com o espetáculo que se dá a ela e como se dá a todas as outras que vêm acontecendo no Brasil, deveria não ter essa espetacularização toda, porque a busca e a apreensão não significa dizer que a pessoa que está sendo investigada cometeu de fato os crimes que se suponha tenham sido cometidos por ela. Então, a busca e a apreensão não devia ter essa espetacularização, como eu já disse anteriormente. Aliás, devemos nos preocupar, porque na Lava Jato, o senador Sérgio Moro, enquanto juiz federal, fazia muitas festas com relação às buscas e apreensões e está dando no que está. Lula foi preso, foi solto. Lula foi preso nessa Lava Jato, foi solto, saiu para ser candidato à presidência da República, está aí, presidente da República. Várias outras pessoas foram presas, várias empresas foram condenadas e fizeram acordos de leniência e se comprometendo a devolver muito dinheiro ao erário nacional. Algumas decisões judiciais, sobretudo as últimas do ministro Toffoli, têm jogado na lama essas decisões da Lava Jato. É preciso que o ministro Alexandre de Moraes atente para esse exemplo, porque amanhã, se o próprio Supremo resolver anular toda essa investigação e Bolsonaro ficar livre, hoje ele não pode ser candidato, porque o Tribunal Superior Eleitoral cassou o seu direito de ser candidato por 8 anos. Mas quem sabe
o Supremo Tribunal Federal, que concordou com a prisão do ex-presidente Lula durante muito tempo, depois o absolveu e anulou o processo. Quem sabe se esse próprio Supremo não venha fazer o mesmo em relação a Bolsonaro e seus aliados que estão sendo investigados. O assunto, já repito, hoje é nacional e já teve repercussão aqui na Assembleia Legislativa Cearense. Oceli. Sim, hoje na Assembleia Legislativa, quem puxou o assunto sobre essa operação da Polícia Federal Tempus Veritatis, o tempo da verdade, foi o deputado pastor Alcides Fernandes, que é do PL, que é um deputado bolsonarista. Ele lamentou, nas palavras dele, a perseguição que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, está fazendo contra Bolsonaro. Já o deputado petista de Assis Diniz bateu palmas para a operação, dizendo que agora as instituições brasileiras voltaram a funcionar e parabenizou pela prisão do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. Assunto que foi rebatido pelo deputado Sargento Reginaldo, que é do União Brasil. Ele disse, olha, lembrando que a prisão de Valdemar da Costa Neto não foi por causa da operação em si de corrupção, mas sim porque ele estava com uma arma não registrada em casa. Mas hoje também na Assembleia chegou uma mensagem do governador modificando a lei, uma lei de 2008. Foi a lei que criou o Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública e Defesa Social. Ele modifica essa lei para criar uma gratificação por exercício de atividade de inteligência. É uma gratificação que deverá ser paga para as polícias militar, civil e também corpo de bombeiros, que varia entre R$ 700 e R$ 1.900. E hoje vai haver votação na Assembleia. A votação de um projeto de resolução da mesa diretora prorrogando a licença do deputado Fernando Hugo para tratamento de saúde, ele que é do PSD, prorrogando por mais 90 dias. Então, permanece no exercício do mandato o suplente Simão Pedro, ex-prefeito de Oroz. Bom, o envolvimento de militares, sobretudo do Exército e da Marinha, nesses episódios que já destacamos aqui, tem motivado o Congresso Nacional, deputados e senadores, limitar a participação desses entes integrantes das forças nacionais a participarem de eleições, a disputarem mandatos. Tanto é que o Senado hoje está examinando uma dessas propostas de emenda à Constituição. Amanda. Olá, telespectadores da TV da Transparência. Hoje no Senado, o plenário volta a discutir PEC da elegibilidade de militares. A discussão da proposta de emenda à Constituição que aumenta os requisitos de tempos de serviço para que militares possam concorrer em eleições sem perda de remuneração é o único item da pauta do Senado nesta quinta-feira. Segundo a proposta do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, os candidatos militares, sejam do Exército, Marinha ou da Aeronáutica, só podem passar para a reserva remunerada se tiverem mais de 35 anos de serviço. Abaixo desse tempo de atividade, o militar irá para a reserva não remunerada no ato do registro da candidatura. Para as regras atuais, se tiver mais de 10 anos de serviço, o militar das Forças Armadas vai temporariamente para um tipo de inatividade com remuneração, chamada de agregação, mas pode retornar à ativa caso não for eleito. Se for diplomado em cargo político, ele passa para a reserva remunerada, situação de inatividade em que o oficial ou praça continua sendo pago pela União.
A PEC não afeta os militares estaduais, das polícias militares e dos corpos de bombeiro. A PEC passará pela terceira de 5 sessões de discussão no Senado. 2 das primeiras sessões, em 5 e 6 de fevereiro, foram marcadas pelas críticas do senador Hamilton Mourão. A proposta, que considera inconstitucional e discriminatória, e pelos discursos de vários senadores da oposição repudiando a matéria. O relator da PEC, o senador Jorge Cajuru, disse estar decidido a abdicar da relatoria. Muito bem. Com a permissão das senhoras e senhores telespectadores, vamos fazer um rápido intervalo e já já estaremos de volta com as primeiras notícias do dia de hoje. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará gastou no ano de 2023 cerca de 782 milhões de reais. Isso equivale ao mês 65 milhões de reais. Ao todo, na Casa Legislativa, são 46 deputados estaduais que trabalham apenas 12 dias por mês. Os parlamentares só têm sessões dias de terças, quartas e quintas-feiras. Às sextas, eles não realizam sessões. No total, no ano passado, foi registrado 121 sessões. De volta, nós dizemos que ontem, na Assembleia Legislativa Cearense e na Câmara Municipal de Fortaleza, o principal tema discutido foi a questão do orçamento do Estado do Ceará. Sobretudo, o resultado obtido pelo Estado com o seu orçamento de 2023. Nós já dissemos anteriormente, em outros programas, que o Estado teve um déficit de 5 bilhões 122 milhões em 2023. Significa dizer que ele arrecadou menos do que gastou. E como ele gastou mais do que arrecadou? Ele tinha uma sobra, ainda tinha uma sobra de pouco mais de 5 bilhões. Hoje, o caixa está zerado, com a perspectiva da nova arrecadação. Eu fui conferir esse balanço do Estado lá na própria Secretaria da Fazenda. O Estado realmente teve um déficit de 5 bilhões 122 milhões. Isso, de acordo com o economista Marcos Holanda, que foi inclusive presidente do Banco do Nordeste do Brasil, ele escreveu um artigo ontem tratando do orçamento do Estado. Ele não registra esse número total do déficit. O déficit que ele apresenta é bem inferior, mas está lá no Diário Oficial do Estado, que foi publicado no dia 30 de dezembro, com o resultado da arrecadação e das despesas do 6º bimestre. O Estado, as prefeituras, o governo federal, são obrigados, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, de, a cada 2 meses, bimestralmente, publicar o seu relatório de receita e despesas. A cada 2 meses, ele tem 30 dias, terminado o mês, para fazer essa publicação. Portanto, por isso é que a publicação do relatório do 6º bimestre, somando todos os 6 bimestres, portanto, apresentando o resultado final de toda a operação
do Estado, de todo o orçamento do Estado do ano passado, é que foi publicado no dia 30 de janeiro. A observação que faz o economista Marcos Holanda, além de chamar a atenção, ele diz que nós estamos no início do ano passado, aliás, no início do ano passado, o blog do Edson Silva disse que o Estado estava quebrado, teve uma repercussão muito grande, mas ninguém chegou a contestar. Ninguém chegou a contestar porque nós trabalhamos exatamente com os números. E os números não mentem. E os números são fornecidos pelo próprio Estado, obrigado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, no ano passado, nós dissemos que o Estado estava quebrado. O economista Marcos Holanda disse que ele estava em estado amarelo. E agora, nesse artigo de ontem, ele disse que o Estado está numa cor próxima do vermelho. E chama a atenção para o fato de que o Estado aumentou a sua despesa com pessoal, servidor público concursado ou efetivado por qualquer outra razão, o Estado aumentou o seu gasto em 3 bilhões de reais. Ele gastou uma quantia em 2022 e em 2023 ele gastou essa quantia de 2022 acrescida de mais 3 bilhões de reais. E mais, os serviços de terceirizados. Em 2022, o Estado gastou 800 milhões com terceirizados. Em 2023, ele gastou 1 bilhão e 800 milhões, um aumento de 120%. Marcos Holanda chamou a atenção para esse acréscimo de despesa e comparou a situação do Estado do Ceará a um navio que se aproxima do porto, mas está com a velocidade muito alta, ao ponto de que não pode frear, significa dizer, vai arrombar a parada. Vamos ter atenção, muita atenção. Os cearenses precisam estar atentos para essa situação financeira do Estado do Ceará, pois ela foi discutida na Câmara Municipal pelo vereador Lúcio Bruno. Vamos ouvir parte do que ele disse. O que me traz hoje aqui a essa tribuna é uma preocupação com a saúde fiscal do Estado do Ceará. Eu passei o ano de 2023, meu amigo vereador Didi Maravilha, dizendo aqui a preocupação com a situação financeira do governo do Estado do Ceará. E aqui muitos colegas vereadores, que eu admiro, que eu respeito, vinham dizer que não, que a saúde fiscal do governo do Estado estava boa, que tinha dinheiro no caixa, que o governo estava investindo, que o governo estava implantando melhorias para a população do Estado do Ceará, vereador de Maravilha. Aí, estou vendo aqui uma reportagem num blog dizendo que o governo do Estado do Ceará, seguindo a mesma linha do governo federal, ele fechou o ano de 2023, vereador doutor Vicente, devendo com déficit de 5 bilhões de reais. Que governo é esse, vereador Pedro Matos, que tinha uma saúde financeira boa, que tinha dinheiro no caixa? E como é que ele fecha um ano devendo 5 bilhões de reais com tudo que ele fez no ano passado? Que ele passou o ano planejando de que forma iria arrecadar mais, aumentando o tributo do cidadão do Estado do Ceará. Mesmo assim, confiscando a aposentadoria do servidor público estadual. Mesmo assim, ele ainda fechou o ano devendo 5 bilhões de reais. Mas tem um número aqui que me chamou a atenção. Vereador Pedro Matos, vereadora Priscila Costa, tem um número aqui que me chamou a atenção. Vereador Lúcio, o tempo de Vossa Excelência acabou. Só para concluir? 30 segundos, Vossa Tá ok, obrigado, presidente. No ano de 2022, o governo do Estado gastava
com terceirização, mão de obra terceirizada, 804 milhões. Vossa Excelência sabe quanto é que o governador Eumano de Freitas gastou em 2023, em apenas um ano de governo? Ele gastou 8 bilhões de reais. Ele aumentou 123% com gasto só de mão de obra terceirizada. Ele saiu de 800 milhões para 8 bilhões. Será que esse governo está realmente preocupado com o povo que está passando fome, vereador Priscila Costa? Obrigado, presidente. Bom, este último número apresentado pelo vereador Lúcio Bruno está errado. Não foi 8 bilhões que o governo gastou com terceirizados. Ele gastou 1 bilhão e 800 milhões. Por isso é que se diz que foi 120% a mais em relação a 2022, que ele gastou 800 milhões de reais. No mesmo tom, falou o deputado estadual Queiroz Filho na Assembleia Legislativa. Vamos ouvi-lo. Obrigado, presidente. Saudando e dando um bom dia aqui a todos os deputados e deputadas aqui presentes, a todos que nos acompanham nas galerias, assessores, servidores, aqueles que nos acompanham através das redes sociais e também através dos canais aqui da casa, TV Assembleia, FM Assembleia. Eu acho que hoje é a primeira vez que, nesse ano de 2024, tendo em vista que os trabalhos legislativos começaram propriamente ontem, né, que a gente vem aqui fazer alguns comentários e algumas reflexões e análises das ações do governo do Estado. Ações ou falta destas ações, que é o que está mais parecendo que a gente vê até agora. Queria rapidamente entrar num ponto importante, eu acho que é inicial aqui para todos nós, que fala do reajuste dos profissionais públicos aqui do Estado do Ceará. A gente vem desde o ano passado alertando a essas categorias que não havia e não há previsão no orçamento para dar um aumento que acompanhe a inflação, como também um aumento e ganho real, como foi prometido por parte do governo do Estado. Tem como superar isso? Tem. Com vontade política, há como superar isso. O que a gente vê e o que é dito é que as negociações estão acontecendo ainda juntamente a mesa de negociação, juntamente com os sindicatos aqui no Estado do Ceará. O que eu vi foi que a FOASPEC, uma associação que congrega todos esses sindicatos, fala numa diferença, assim, do valor do salário nominal aqui dos servidores públicos em torno de 37%. Mas pleiteia aí uma majoração, ou seja, um ganho agora de 10%, é o que tem defendido, e eu tenho visto nos noticiários, a FOASPEC. Bem como é bom lembrar que a inflação acumulada até o momento, nos últimos 12 meses, é de 4,62%. Na educação, e é uma pauta específica e que tem toda uma normativa, toda uma forma de ser tratado, esse reajuste, e aí, como já disse o deputado Cláudio Pinho mais cedo aqui, o Ministério da Educação propôs o reajuste do piso salarial em 3,62%. A rigor, ainda 1% menor do que a inflação. E aí é que, justamente, eu acho que nesse debate, e justamente que o deputado que me antecedeu quando possível, falou, mas eu acho que eu vou aqui tentar fazer uma contextualização. Acho que o deputado Cláudio Pinho, eu acho que falou desse papel aí dos sindicatos e foi muito respeitoso com esse trabalho, mas às vezes é porque a gente vê uma certa desproporcionalidade com a cobrança que é feita ao município de Fortaleza, que já estava sentando e que, como foi dito, já deu o reajuste. O Ministério da Educação propôs 3,62%, Fortaleza, o prefeito Sarto, mais de 10%, e, obviamente, eu tenho muito respeito ao... Muito bem. O pronunciamento do deputado Queiroz Filho foi realmente longo, mas a maior parte, realmente, é tratando da questão orçamentária do Estado do Ceará. Mas a Assembleia teve outros momentos também. O deputado Guilherme Sampaio ainda não havia sido resolvido o problema dos professores de Fortaleza. Ele fez um pronunciamento sobre a greve dos professores de Fortaleza
e a proposta de majoração salarial com a gratificação que havia sido feita pelo prefeito José Sarto. Por sinal, ontem mesmo, os vereadores aprovaram a mensagem do prefeito e, imediatamente depois, os professores encerraram a greve, prometendo voltar ao trabalho nesta quinta-feira. Mas vamos ouvir um pouco do que disse o deputado Guilherme Sampaio. Senhor presidente, é com muita alegria que eu quero mais uma vez parabenizar a luta das trabalhadoras e dos trabalhadores em educação no município de Fortaleza. E quero me referir a esse sentimento, dialogando inclusive com a fala do meu amigo, com quem temos feito grandes lutas aqui na Comissão de Educação, o deputado Cláudio Pinho, porque o Sindiúte, Sindicato Único dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação em Fortaleza, que representa mais de 10 mil professores e professoras, acaba de conquistar mais uma vitória. E uma vitória que é fruto de um acordo com a atual administração, como foram todas as outras conquistas anteriores, quer seja no governo Sarto, quer seja no governo Roberto Cláudio, quer seja no governo da ex-prefeita Luiziane Lins, do qual eu tive a honra de ser o líder do governo. Em todas essas gestões, o sindicato foi combativo. Em todas essas gestões, o sindicato fez paralisações quando achava que deveria avançar ainda mais nos direitos conquistados. Em todas essas gestões, independente de se quem estava no governo era o PT, era o PSB, era o PDT, o sindicato jamais deixou de lutar pelo respeito à conquista mais preciosa dessa categoria, que é o piso salarial nacional da educação. Por isso, a minha total solidariedade ao Sindiúte, à sua presidenta, Ana Cristina, e, obviamente, a essa categoria de lutas que acaba de suspender a paralisação em Fortaleza. Acaba de suspender numa assembleia, porque garantiu o reajuste do piso, garantiu mais 1% em junho, totalizando 4,6%, garantiu a incorporação da regência de 5,5% e, para a chateação de alguns, continuará lutando, porque essa é a natureza de um sindicato. Um sindicato não existe para defender partido. Um sindicato não existe para defender governo. O sindicato existe para... Muito bem, de volta, nós vamos então agora saber das outras manchetes, porque começamos o programa falando com a manchete principal, a que ainda movimenta todo o mundo político nacional, e a sociedade brasileira em geral, que é essa busca e a apreensão feita pela Polícia Federal, buscando provas de crimes que teriam sido praticados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns dos seus auxiliares. Busca e apreensão que foi feita em vários estados, inclusive em Fortaleza, em razão do envolvimento do general Estevão Teófilo, que é cearense de nascimento. Agora vamos às outras manchetes nacionais e também sobre o fato. Letícia. Bom, com os destaques do Estadão, temos em principal destaque também o ministro da Agricultura, que defende marco temporal, mas pede indenização justa. Essa entrevista que ele deu ao Estadão, Agroestadão, a coluna. Temos sobre máquina pública, que relator no STF, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, vota para permitir demissão sem justa causa de funcionário de estatal. Desse destaque que também já demos ontem. E o restante dos destaques nacionais, o Globo e Folha de São Paulo, é sobre esses desdobramentos da operação da Polícia Federal no dia de hoje, que segue por toda esta quinta-feira e também os próximos dias. Bolsonaro redigiu e ajustou o minuto de golpe depois de reunião com comandantes, afirma Alexandre de Moraes. Conversas encontradas no celular de Mauro Cid sugerem que o ex-presidente teria editado o documento para convocar novas eleições e para prender o ministro Alexandre de Moraes.
Em destaque do Globo, temos a coluna de Bela Megali, que fala que a polícia tem vídeo de reunião de Bolsonaro e ministros com a dinâmica com a minuta golpista. Heleno insinua o golpe antes das eleições e Anderson Torres atende a pedido de ex-presidente para atacar as urnas eletrônicas. Temos sobre essa minuta golpista o plano que envolvia a prisão de Alexandre de Moraes, do ministro Gilmar Mendes e do presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco. Bolsonaro pediu alteração de acordo com a PF. Também temos que Braga Neto coordenou ataques em militares que resistiam às investidas golpistas. Temos também sobre a manifestação do atual presidente da República, Lula, que ele diz que essa operação diz que Bolsonaro deve ter presunção de inocência, mas associa os ataques do dia 8 de janeiro de 2023. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que Eduardo Bolsonaro, Mourão, a ex-ministra Damares e líder do PL criticam essa ação contra o ex-presidente, a repercussão dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro em âmbito nacional. O deputado diz que política hoje é feita no STF e Mourão fala em ataque à honra de militares. A Letícia acaba de ler as manchetes desses principais jornais do país. Os sites desses mesmos jornais já estão registrando mais informações com relação a essa busca e apreensão, inclusive sobre as prisões efetivadas. Letícia. Já foram presos 2 assessores especiais de Jair Bolsonaro e também a mais atual e recente agora foi do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Ele foi preso em flagrante na Polícia Federal nesta manhã por posse ilegal de arma de fogo. Ele estava sendo alvo dessa operação que destacamos e a ação que investiga a tentativa de golpe de Estado. A arma estava no nome do filho dele e com documentação vencida. Na casa de Valdemar também foi apreendida uma pepita de ouro bruta que será encaminhada ao Instituto Nacional de Criminalística da PF para ser periciada. E na manifestação opinando a favor das medidas solicitadas pela PF, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, informou haver indícios de participação de Valdemar no sistema delituosa que se apura. Entre outros pontos, a autoridade policial indica que, como resultado de outras medidas cautelares, verificou-se que investigados se teriam validado de estrutura da residência do Comitê de Campanha da Agremiação Política, presidente pelo senhor Costa Neto, ou seja, a sede do PL, para realizar ajustes da minuta de ato de cunho golpista que seria apresentado no dia seguinte, no dia 7 de dezembro de 2022, aponta a Procuradoria-Geral da República, PGR. Bom, nós estamos acompanhando a repercussão desta busca e apreensão. E a qualquer momento nós voltaremos com informações sobre esse tema. O deputado Felipe Mota, deputado estadual Felipe Mota, está com um pedido de instalação de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar irregularidades que ele admite haver na administração da CAGES. O deputado me disse que tem 14 assinaturas, evita nominar o nome dos deputados que já assinaram para que eles não sejam pressionados pelo governo a retirarem suas assinaturas e, assim, a CPI não poder ser efetivada. O deputado está conversando com outros colegas, alegando que não fica bem para a Assembleia os deputados não assinarem esse pedido de CPI, tendo em vista que, no ano passado, todos os 46 deputados assinaram um pedido de CPI contra a Enel, a Coelce. Essa CPI ainda está em andamento. Faz um ano que o requerimento foi protocolado e essa CPI ainda está rolando
e vai rolar até o último momento da eleição municipal deste ano. A CPI da CAGES me parece ser mais importante do que a CPI da Enel ou Coelce. Por quê? Porque a CAGES também não presta um bom serviço à população cearense, ou à parte da população cearense, porque nem todos os cearenses temos água tratada em casa. A grande maioria não tem. A CAGES cobra muito caro pela água que ela nos entrega em casa. E cobra muito caro porque o desperdício da água, por falta de uma manutenção da rede que é de responsabilidade da CAGES, nós chegamos a perder até 40% da água que é tratada e que deveria chegar à residência dos fortalezenses e dos cearenses, não chega. Mas ela cobra por essa água desperdiçada, a água que se esvai pelos canos que nós vemos aí nas ruas, a água derramando a céu aberto. A CPI da CAGES deveria ser prioridade para os deputados. Não como está sendo a CPI da Coelce ou Enel, porque ela não é prioridade. Os deputados, em alguns momentos, fazem alguns discursos, ganham as manchetes e a coisa fica lá, lentamente, como se nada tivesse existindo. O caso da Enel, da Coelce, poderia ser facilmente resolvido pelo governador do Estado, se tivesse interesse. Ele denunciava o contrato e faríamos uma nova licitação para que uma outra empresa viesse a assumir a distribuição da água aos cearenses. Ontem, o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, o desembargador Abelardo Benevides, concedeu uma liminar, mantendo a decisão do juiz de direito de Caucaia, que suspendeu um ato do prefeito do município, o senhor Vitor Valim, tirando os recursos que estavam no orçamento do município para a vice-prefeitura. Valim é brigado com o vice-prefeito Deusinho Filho. E essa briga tem tido muita repercussão, causando prejuízos à imagem do prefeito. O vice-prefeito, recentemente, foi desalojado da sala que tinha o gabinete do vice e foi despachar em umas praças. Demagogia, lógico, demagogia. Mas o prefeito também não poderia fazer. O prefeito, quando recebeu uma decisão judicial dizendo que ele não poderia suprimir a verba do gabinete do vice-prefeito, ele demitiu todos os cargos comissionados do gabinete do vice-prefeito, afrontando a justiça, afrontando o juiz, porque depois da decisão do juiz, uma tomada de posição dessa do prefeito é realmente uma afronta. Ele é realmente muito valente, mas ele não tem autoridade para isso e nem não tem escopo moral para fazer montar essa rebeldia que ele montou contra a decisão do juiz. Ontem, o desembargador presidente do tribunal manteve a decisão e ele vai ter que cumpri-la. Sem dúvida. Bom, um outro fato muito importante que diz respeito à política do Ceará foi uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, na noite de quarta-feira, ou melhor, desculpa, na noite de terça-feira. Na noite de terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu cassar os mandatos de deputados estaduais do Mato Grosso do Sul, cujo partido fraudou a lei de cotas. O que é isso? O partido lá apresentou um número de candidatas inferior
ao número mínimo que a lei determina e, mais ainda, apresentou candidaturas fictícias. E o que isso tem a ver com a política do Ceará? Muito. Porque no Ceará, no ano passado, o Tribunal Regional Eleitoral, pelo mesmo motivo, o Partido Liberal, o PL, apresentou uma lista de candidaturas fictícia. E o Tribunal Regional Eleitoral, por conta disso, cassou os mandatos dos 4 deputados estaduais do PL. O deputado Alcides Fernandes, o deputado Carmelo Neto, a deputada Marta Gonçalves e a deputada Silvana Oliveira. Todos estão com seus mandatos cassados. Mas eles não estão no exercício do mandato? Estão sim, porque o recurso que eles impetraram e que vai ser examinado ainda pelo Tribunal Superior Eleitoral tem efeito suspensivo da decisão. Suspende os efeitos da decisão que cassou os seus mandatos. Eles aguardarão uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Esta decisão do Tribunal Superior Eleitoral, com relação aos deputados do Mato Grosso do Sul, deixou muito preocupados esses 4 deputados estaduais do PL, porque o caso é o mesmo. O problema é o mesmo. Descumprir a lei das cotas. Os partidos, o de lá e o de cá, não apresentaram o número de candidatas que a lei exige, 30% da chapa. O daqui apresentou também candidaturas fictícias, disse o Tribunal Regional Eleitoral. Terminamos aqui o nosso primeiro giro de notícias desta manhã. Fique conosco, porque a qualquer momento nós poderemos voltar a falar do caso da busca e a apreensão em uma das casas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de auxiliares do governo, do seu governo, até o ano atrasado, quando ele foi derrotado na disputa pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado. O salário inicial dos professores da Prefeitura de Fortaleza será de R$ 4.592,61, de acordo com o reajuste proposto pelo prefeito José Sarto. O maior salário pago aos professores da rede municipal é de R$ 22.503, segundo a tabela divulgada pela Prefeitura de Fortaleza.